Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em El-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Bem, queridos, então nós vemos aqui que o problema de Abrão ter levado seu sobrinho Ló ganhou um novo capítulo aqui de problemática, né? Aprofundou um pouquinho mais. Isso porque a Ló foi morar em Sodoma e houve uma guerra naquele local, e nessa guerra Ló foi levado cativo. A gente leu vários nomes aqui de reis, de reinos, nomes bem complicados, né? Mas Ló foi levado prisioneiro, e todos os seus bens, e as mulheres, enfim, Sodoma foi saqueada, aquela situação toda. E quando um escapa, né, desses prisioneiros e vai contar a Abrão o que aconteceu, Abrão reúne 318 dos homens que estavam com ele, né? Provavelmente não só familiares dele, mas também servos, né? Empregados, enfim. E leva essas pessoas
convoca essas pessoas para ir lá libertar o seu sobrinho Ló, né? E eles acabam libertando Ló, acabam também resgatando todas aquelas pessoas que foram levadas cativas, os bens também que foram saqueados. E graças a Deus, Deus estava do lado de Abraão, Deus prometeu que estaria com ele, e Deus aqui mais uma vez cumpre, apesar dos erros, né, de Abraão ter levado seu sobrinho, mas Deus o abençoa e dá êxito na sua missão. E aparece aqui essa figura, né, de Melquisedeque, rei de Salém, que é um personagem bem enigmático, porque ele aparece do nada e a gente vê que ele trouxe pão e vinho, o que para nós cristãos é bem simbólico, embora naquela época nem houvesse esse simbolismo da Santa Ceia, mas a Bíblia, ela é um livro só, e a gente vê que não é por acaso que as coisas aparecem no início e aparece o mesmo símbolo no final. Tudo tem uma relação, né? A gente vê aqui que é muito curioso, tem muitas curiosidades assim na Bíblia. E ele abençoa Abrão e ele diz que bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, bendito seja o Deus Altíssimo. Abrão lhe dá o dízimo, né? Ele era mais do que um rei, ele era um líder espiritual. A gente não sabe muitas coisas sobre ele, mas é um ser muito curioso, né? Alguns vão dizer que seria talvez uma figura de Cristo, né? Pela maneira como ele aparece, enfim. E Abraão disse para o rei de Sodoma que ele não queria ficar com nada, embora o rei de Sodoma tenha insistido em lhe dar uma recompensa, mas Abraão não gostaria que isso fosse mais tarde jogado na cara, digamos assim, né? Então, mais um capítulo aí da nossa história. Até a próxima.